Se você está procurando um fone bom, com aquela pegada gamer e RGB, mas não deixa de lado a qualidade, você vai se surpreender com esse Fifine Ampligame H6. Fala pessoal, eu sou Pedro Girão e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu tô testando um formato totalmente diferente do que eu tô acostumado a produzir pra cá, direto ao ponto, sem aparecer nas câmeras e com o produto em mãos aqui, para que vocês tenham uma experiência mais direta durante os meus vídeos. Antes de começarmos o review, bora fazer o unboxing dele e ver como é que ele vem embalado e o que vem dentro da caixa. Fechou? Agora sim, com o headset em mãos, já conectei ele aqui no meu computador, vocês estão vendo ele sem o microfone, porque o microfone, como vocês viram no unboxing, é destacável. Ele acompanha o produto, eu vou deixar ele de lado aqui por enquanto, a gente já volta a falar dele. Combinado? Começando pela construção desse headset aqui, ele chama atenção justamente pelo fato de ser um headset com aspecto premium, mas com preço de entrada. Ele tem RGB nas duas conchas aqui, e ele acompanha o logo da Fifine, que é esse sorrisinho muito simpático que já deixa a gente bem familiarizado com esse fone de ouvido. O material da construção dele, principalmente, é feito em plástico, é um plástico rígido e de boa qualidade, aparentemente. Ele tem aqui um aspecto que demonstra que vai durar bastante tempo, principalmente por esse acabamento emborrachado, mas em algumas partes ele tem um acabamento metalizado, como nessa haste, dos dois lados aqui ele tem uma haste metálica e nesse acabamento onde fica posicionado o logo também é construído em metal. Apesar de ser construído em metal, ele é um headset bastante leve. Ele chama atenção por isso, ele pesa apenas 330 gramas e é bastante flexível, como vocês podem ver aqui. Não somente neste formato de flexibilidade, mas também se você ajustar aqui os diversos níveis da haste para os tamanhos de cabeça, você consegue aí um ajuste, uma envergadura bastante grande. Eu duvido alguém que tenha a cabeça desse tamanho, mas se você tiver, não se preocupe que esse headset vai servir para você perfeitamente. Por isso, ele agrada muita gente, principalmente pelo conforto que ele traz. Falando da conexão dele, é USB do tipo A, que é compatível aí com os diversos tipos de plataformas. Você consegue usar tanto em computador, seja com Windows ou com Mac OS, PlayStation 4, PlayStation 5, Android e outros tipos de dispositivos. Aqui não vem falando na caixa, mas no site atualizado da Fifine ele consta aqui todos esses tipos de compatibilidade que você consegue com ele. Um ponto bem interessante também é o cabo, que é do tipo paracorde. Ele é um paracorde um pouco mais rígido, não é aquele paracorde bem flexível, que a gente já viu em outros headsets, e ele tem um tamanho bem legal aqui, porque você vai conseguir utilizar longe do seu computador, porque ele tem quase 2 metros de comprimento. Aproveitando que estamos falando do cabo, ele é fixo aqui na concha, não é possível remover, e ele tem aqui uma proteção, caso você entorte o cabo, para garantir que ele não quebre, ele vem com essa proteção plástica. Um pouco mais para baixo você vai encontrar essa controladora que tem diversas funcionalidades, desde ativação de sistema Surround 7.1, que dá uma imersão 3D, particularmente não utilizo, a função de abaixar e diminuir o volume, que você consegue controlar direto o som do sistema operacional que você está utilizando. Na lateral esquerda você tem um botão de equalização, mas que é melhor você visualizar na parte traseira, porque ele tem 3 níveis de equalização e ele ativa o LED aqui de qual está selecionado no momento. O primeiro é um modo de filmes, o segundo é um modo de jogos e o terceiro é um modo de música. Então você tem esses 3 tipos de equalizadores que eu já vou falar um pouquinho a característica de cada um deles na minha experiência de uso aqui de quase um mês com esse headset. Do outro lado você encontra um botão seletor para cima e para baixo que você consegue desativar e ativar o microfone integrado dele. Eu vou conectar o microfone aqui para vocês verem que quando você seleciona o botão para desativar o microfone, ele acende uma luz aqui na ponta do microfone da cápsula de captação para você visualizar, ou pelo menos tentar visualizar, que esse microfone não está ativo. Por quê? Ele fica do lado oposto ao que você vai falar no microfone. A entrada da cápsula de captação está desse lado e do outro lado você tem o LED. E para finalizar a parte de construção, eu vou falar um pouco das espumas. Para mim, a parte da espuma superior aqui da headband ou dessa parte superior que fica em contato com a cabeça tem uma melhor qualidade de acabamento do tecido que acompanha do que as próprias earpads. Porque na parte de cima ele é um pouco
fosco para mim dar a impressão de ser um pouco mais emborrachado esse tecido do que a própria concha. Vocês podem ver aqui que ele tem uma costura desse material na parte superior, parece ser de boa qualidade também, mas aqui na concha a gente encontra a earpad brilhante, que na minha opinião não parece ser uma earpad de boa qualidade. Ela é um pouco curta, ela tem 1,5 cm e eu acho que isso daqui no longo prazo pode acabar prejudicando o seu conforto durante o uso do headset. Então, em linhas gerais, essa é a construção dele e que chama muito atenção. Agora vamos falar um pouco do microfone em si. O microfone, como vocês viram, ele é destacável, ele tem um material flexível aqui, caso você queira deixar ele mais próximo da boca, mas ele não tem um pop filter, então eu recomendo que vocês usem ele de fato dessa forma, para que ele não fique tão próximo da sua boca e acabe estourando a captação do áudio. A Fifine é uma empresa de microfones, tanto que a marca é chamada Fifine Microphones, por enquanto. E eles são especialistas nisso, e por isso que eles conseguiram trazer um headset com tanta qualidade na captação de áudio. Ele tem um microfone aqui condensador do tipo omnidirecional, que ele capta 360 graus da cápsula. Apesar de ter essa entrada aqui da cápsula na parte interna dele, você consegue captar de todos os lados o som que estiver vindo, principalmente dessa parte aqui, mas de todos os lados ele vai receber o som. Já aproveitando que a gente está falando do microfone, agora eu vou comentar um pouco para vocês da qualidade de som dos drivers, mas eu vou colocar o headset e vou utilizar ele enquanto eu estiver comentando sobre esse próximo tópico. Pronto, eu já conectei ele aqui, e aí vocês estão vendo que eu estou utilizando o Streamlabs e eu deixei o ganho dele em menos 9 decibéis. Por quê? Muito alto, eu acredito que ele acaba estourando o áudio, então o volume está em 75% para a gente ter uma melhor experiência aqui. Recomendo que você ponha um fone de ouvido para que você consiga sentir a diferença. Antes eu estava utilizando aqui um microfone também da Fifine, condensador, mas é um microfone de mesa. Falando então do som. A qualidade de som dele é através de dois drivers de 50mm de diâmetro. Ele tem diversos tipos de equalização, como eu comentei, mas o que eu percebi é que no modo de equalização de filmes, ele é mais equilibrado do que os outros três. O modo de equalização de som para games, ele é mais focado em graves. Você sente pesando bastante o som nos graves e não tanto nos agudos, ou não deixa o som equilibrado. Já no som de música, eu senti que ele pesa totalmente para o outro lado. Nos de games ele é focado em graves, no de música ele é focado nos agudos. Então você perde bastante o grave e foca muito nos agudos, acaba ficando um pouco até exagerado nesse sentido. Então, na minha opinião, a melhor utilização, caso você queira um som equilibrado, é no formato de filmes, que você não vai ter nenhum peso para nenhum dos lados aí do som. O que eu pude perceber é, em um mês de uso, ele não teve nenhum tipo de chiado. Eu pude experimentar isso em um outro headset, que em pouco tempo de uso eu já percebi que ele tava com um chiadinho no lado direito, até comentei no vídeo que saiu aqui no canal, que você consegue conferir clicando no card aqui de cima. Esse headset, com pouco tempo de uso, ele começou a apresentar um pequeno chiado aqui no lado direito do alto-falante. Foi algo que eu não percebi utilizando o Fifine AmpliGame H6. Por quê? Eu testei ele na sua capacidade máxima, e isso é uma outra coisa que eu queria comentar, que os alto-falantes são muito altos. Você consegue perceber que ele é até além do que é necessário. Eu usei ele sempre ali abaixo dos 40, dos 45% do volume máximo dele, porque quando você coloca em 100% realmente fica ensurdecedor. Voltando aqui agora com o headset, já voltei para o meu microfone condensador de mesa, a captação. Me conta aí se vocês notaram alguma diferença. Eu me surpreendi com a qualidade do microfone desse headset, de verdade, chama atenção, e para mim, em comparação com os headsets que eu já testei aqui, é um dos melhores que eu já tive a oportunidade de usar. Nessa faixa de preço, é um absurdo. Já usei aqui o Corsair Virtuoso, mas que custa aí na faixa dos R$ 1.300, era um headset que eu já tive, e ele acaba sendo muito caro para uma qualidade de microfone como essa, o que a Fifine conseguiu inserir no mercado aí por um preço bastante atrativo. Agora, sobre os pontos positivos, se eu pudesse elencar nessa minha experiência de uso com eles. É bom mencionar que a Fifine me enviou esse headset, eu tô dando minha opinião sincera, apesar deles terem encaminhado esse produto aqui para mim, e os pontos positivos que eu pude enxergar nele, em primeiro lugar, é o microfone, é o que me surpreendeu demais. Segundo ponto é a conexão do tipo USB. Em outros headsets dessa categoria, normalmente ele vem aí com a conexão 3.5mm, então esse daqui já consegue ter um bom preço com uma conexão digital ao invés de uma conexão analógica. O terceiro ponto que eu elencaria aqui é o conforto em geral que ele entrega. Ele é um headset muito confortável, principalmente pelo peso que ele tem, mas eu diria que é um conforto em geral, porque eu já vou comentar um ponto negativo, que é exatamente da earpad. E o último ponto positivo seria a placa controladora. No meu ponto de vista, essa placa controladora ela é muito robusta. Em breve eu vou postar um
comparativo entre ele e o Revit H2002D e vocês vão ver a qualidade da placa controladora do Revit. Não chega nem aos pés dessa, principalmente pelos modos de equalização que você tem a oportunidade aqui de utilizar. Agora, de pontos negativos, eu elenco aqui, primeira coisa é a espuma da EarPad. Se você comprar esse headset, vale muito a pena pensar numa troca dessa EarPad, porque ela é muito rasa e você corre o risco aqui, dependendo do formato da sua orelha, de ficar pegando a sua orelha nesta parte interna aqui do driver, que é uma parte rígida, e vai acabar prejudicando o seu conforto. Só para vocês terem uma ideia aqui, olha só a espessura da espuma do Revit à direita com o da Fifine à esquerda. Ela é muito maior, isso daqui, na minha opinião, traz mais conforto. Então, se você estiver pensando em comprar ele, recomendo a troca dessas espumas. O terceiro ponto é que ele não aparenta ser um headset tão robusto. Vocês podem notar aqui que esse tipo de ajuste, eu entendo que pode trazer mais conforto, porém, ele deixa o headset não tão robusto como eu já vi em alguns outros. Ele é meio molenga, se você chacoalhar ele, você percebe que ele faz mais barulho. Eu sei que ninguém vai ficar chacoalhando o headset aqui, mas é uma questão de experiência de uso mesmo. Você pega ele, você sente que ele é um pouco molenga demais, poderia ser um pouquinho mais rígida ou firme aqui essa parte das conchas. E o último ponto negativo é que você não tem nenhum software para personalização ou customização desse RGB. Se você não gosta de RGB, não vale esse headset porque você não vai conseguir desativar. A única maneira de desativar é tirando ele do conector e aí sim ele desliga a iluminação. Fora isso, ele vai ficar para sempre ligado. E para finalizar, se eu acho que ele vale a pena ou não vale a pena. Na minha opinião, ele vale bastante a pena se você tá focado nesse público de fazer lives, de participar de chamadas no Discord, para jogar com seus amigos e tiver um setup aí mais voltado para gamer. Se você tá buscando algo mais discreto, não tão voltado para esse tipo de público, busque outras opções porque ele tem alguns pontos negativos, como eu mencionei. Apesar do microfone aí chamar a atenção e ser de excelente qualidade. Então, você vai ter que ponderar o que faz sentido para você e se esse headset é uma boa opção ou não. O som é bastante equilibrado naquele modo de filme como eu mencionei e a construção, por fim, é muito boa e confortável, que vai te trazer aí uma ótima experiência de uso ao longo do seu dia. Então, para fecharmos, se você quiser adquirir esse headset, o link estará aqui embaixo na descrição. Se você assistiu o vídeo até o final, já não deixa de se inscrever aqui embaixo, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos conteúdos, porque como eu comentei, em breve vem um comparativo dele com o Revit H2002D. Se você tiver nessa dúvida, vai te ajudar aí na melhor opção de escolha para você adquirir o seu novo headset. Beleza? Muito obrigado então por ter assistido. Te vejo numa próxima. Aquele abraço e fui!